Porque a empresa, ela vai pressionar. E chega um momento que a empresa pressiona tanto, mesmo com essas pausas e tudo mais, mesmo trabalhando 16 horas, ela continua pressionando. Sim. E assim, é um desafio nosso entender se esse ambiente de pressão que a gente está lidando com essa empresa é saudável pra gente, né? Sim, E a gente entender tem qual que que é o seu descobrir. limite, né? Isso, exatamente isso. Como que a gente descobre esse limite? Tipo, será que esse tipo de pressão que a empresa tá dando tá dentro do meu limite ou não? Tem como a gente ter essa percepção, Sim, Paulo? sim, tem. Quando ele fala esse exemplo da maratona e do tiro de 100 metros, eu acho muito interessante pensar o contexto que a gente está vivendo hoje. A gente está aí num avanço tecnológico muito forte, a gente sabe que a área acaba sendo muito mais cobrada e que o profissional que entra, ainda mais se for o profissional ali super jovem, muitas vezes ele não consegue ter o parâmetro de que ele tem que estabelecer alguns limites para ele mesmo. Ele acaba sendo absorvido por essa questão mais cultural de que não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar. Sim. E isso acaba forçando ele muito mais. Colocar esses limites é começar a observar um pouco desses padrões que o doutor falou. Como é que tá o sono? Como é que tá o seu dia? Você namora, você sai, você faz outras coisas? Porque se a sua vida, se o seu dia, suas semanas vira só o trabalho, tem alguma coisa errada. Não que o trabalho seja pouca coisa, que a gente sabe que é muita coisa. Mas se o seu dia é tomado por essa pressão, se você vai dormir, se você vai tomar banho, vai sair pensando no código, pensando no que ficou sem fazer, no que você tem que entregar, esse é um dos principais alertas de se observar. Legal. Uma outra Então coisa você que eu tá gosto... tomando banho pensando naquele deploy Pensando que você no não código. conseguiu fazer. Exato. Cara, aí é um sinal que você tá num limite ali. Você tem que desligar. Porque, por exemplo, vocês estão no trabalho de vocês, às vezes a gente pensa em outras coisas fora do trabalho, mas a gente não é absorvido pelas questões fora do trabalho. Agora, quando você está fora do trabalho, você está em casa, você está assistindo e não desliga do trabalho nem um minuto, isso merece atenção. Boa. Isso é um alerta. E quando que, assim, tem empresas que realmente exercem essa pressão, mas a gente tem uma outra coisa que a gente até falou no último podcast, que é a questão da síndrome de dono, né? A pessoa se sentir dono daquele trabalho que ela está fazendo, né? A gente engaja muito isso aqui. Qual que é a linha tênue entre a pessoa estar engajada entre entregar o projeto, e aí ela vai ter essa preocupação, porque a partir do momento que você é dono de algo, você vai se preocupar para entregar, e quando que é algo que você está chegando num limite porque a empresa está te condicionando? Como que a pessoa identifica, né? Se eu que estou engajado ou se é alguém que está me pressionando? Sim, eu gosto muito de pensar não só o quanto que você está envolvido e voltado 100% para o trabalho, mas também nos alertas que o nosso físico mesmo Sim. manda. Porque quando tem um alto, o estresse está muito alto, a ansiedade está muito alta, o nosso corpo manda sinais. E é importante fazer essa separação e estar atento a esses sinais, porque senão pode levar a um quadro de ansiedade, um quadro de burnout, um quadro de um estresse muito elevado. Eu acho interessante o trabalho de vocês não fazem um código hoje e tá resolvido, eu posso ficar tranquilo e aproveitar o meu dia cuidando das outras coisas. Não, é um hoje, daqui a pouco tem outro, daqui a pouco tem outro. E se vocês começam não, essa ansiedade que eu tô sentindo por essa entrega, ela faz parte, é assim, isso pode acarretar um adoecimento maior. É importante entender que tem uma ansiedade, aí tem um nível, né, doutor, de ansiedade que a gente sabe que a gente pode conviver, mas passando disso, extravasando isso, pode levar para um adoecimento. Perfeito. Até completando um pouquinho o que ela está falando, ela deu um tópico que eu acho muito legal, que é como perceber. E um dos fatores que eu acho que é também muito fácil da gente perceber é com relação ao sofrimento que você tem em relação à sua atividade. A partir do momento que você começa a perceber que aquilo se tornou uma coisa doída, deixou de ter um prazer, deixou de ser uma coisa legal, que você começa a ter uma sensação negativista com aquilo ali, é um sinal muito grande de alerta. Porque a gente vive hoje numa sociedade que é extremamente imediatista. E 99% dos trabalhos, eles não trabalham de forma imediatista. Eles trabalham a longo prazo. E a gente se comporta de uma forma imediatista, cobrando o longo prazo hoje. Só que ele não funciona. Ele literalmente não vai funcionar. Então as pessoas elas têm que compreender cada vez mais que quando elas cuidam de si mesmas, da saúde mental, do físico, de aprendizado, da vida social e etc., ao invés dela ter um sprint muito grande e só durar uma semana, ela vai durar o tempo todo. Ela vai conseguir permanecer realmente na maratona até os 40, 50 quilômetros, quantas mil horas ela precisar fazer, ela vai chegar lá. E a consistência é um dos fatores que é uma chave para um sucesso. É você conseguir realizar aquilo várias e várias e várias vezes, sem você quebrar no meio. Então as pessoas precisam começar a prestar atenção em si mesmas, obviamente, e começar a mudar um pouco a mentalidade
do imediatismo para o longo prazo. Se eu faço todos os dias academia, eu vou colher o meu fruto daqui a um tempo. Se eu faço todos os dias um pedaço do código, eu vou colher o fruto daqui a um tempo. Mas eu não consigo ir lá na academia, fazer academia e falar assim, perdi 10 quilos em um dia. Isso não existe. Isso não tem como. Então a gente precisa começar a mudar essa mentalidade e perceber o que está acontecendo com a gente. A partir disso, é obviamente tomar atitudes de buscar ajuda. A gente sofre com isso, né? Até antes do Dan fazer a próxima pergunta. A gente teve que tomar muitas decisões em cima da devaria por causa desse imediatismo. Por quê? Porque a gente sabe que virar programador não é uma coisa de um dia para o outro. A gente sabe que é uma formação longa. Só que a hora que você apresenta para a pessoa que ela vai ser programador daqui a 8 meses, a galera não se engaja. Sim. Aí a gente tem que ter fórmulas de como tratar com a pessoa para que a pessoa seja engajada do primeiro dia ao 8º mês, porque senão a pessoa não fica com a gente até o 8º mês. Se a gente pensar bem, 8 meses ainda É um muito período pouco. muito É curto. É muito Exato. pouco. É Pra pouco. gente é óbvio que é pouco, mas Aham. assim, a geração tá tão imediatista que eles Exatamente. acham... A geração micro-ondas, né? Mas Sim. é isso do iFood. É. O iFood não pode demorar um pouquinho que já fica nervoso. Exato. Já manda mensagem, já quer Exatamente. desconto. E isso aí vai ser em tudo. É no trabalho, é com a terapia. Às vezes o paciente chega querendo que já seja resolvido logo. Uma Sim, sessão? eu vou vir aqui. Eu vim um mês e não resolveu. Não, com a academia, ele que não nem o doutor resolveu. falou. E a gente tem que aprender e tem que começar a disseminar. Que bom que vocês tomaram a iniciativa de falar um pouco sobre o assunto. Que isso leva tempo. É uma Boa. conquista, é uma construção. A carreira é uma construção. Não tem como você virar um programador maravilhoso de um dia para o outro. Tá Porque isso é vendo, construído. Júnior? Vocês não vão virar sênior em 2 dias, em 2 meses, cara. Respeita o tempo. Isso. Sim, o tempo ele tem que ser nosso aliado, ele Sim. não é nosso inimigo. Exatamente. Ele é nosso aliado e as pessoas entendem ele como inimigo. E acho, tem coisas muito legais na realidade quando a gente começa a falar de saúde mental e trabalho e coisas do gênero, que as empresas hoje elas estão começando a olhar muito mais para isso e cuidar muito mais disso, porque elas estão começando a entender cada vez mais que o funcionário bem é o funcionário que produz. Exato. Né? E antigamente era, vou pressionar muito e ver o que sai. Vou tirar até o Vou último tirar, extrato da pessoa pra ver e o que ver o sai. que sai. E aí o que aconteceu? Muita gente é afastada, desiste do trabalho, odeia o trabalho. Ou sai daquela empresa, que é Isso, isso, que é sai isso da que eu tô empresa, falando é. pra Paula. Putz, como que a pessoa pode perceber esses gatilhos que o Yuri e a Paula falaram? Percebi. Então o que eu acho começa interessante? a pensar, tipo, tá na hora de eu sair, entendeu? Sim. Eu acho muito interessante, eu levo isso até para outras áreas. Como é que você sai da cama de manhã para ir para o seu trabalho? É um saco? É uma luta? Ou não, vou encarar meu dia, vou trabalhar. Porque uma coisa muito importante a se fazer é devolver o prazer para o trabalho. A gente passa muitas horas no trabalho. Ele tem É uma que parte ser, muito grande da nossa vida, ele né? tem que ser um terço, minimamente prazeroso, ele tem que ser agradável estar ali, tem que ser agradável estar envolvido naquela função. A partir do momento que vira um saco, que eu não quero sair da minha cama, que eu não aguento olhar para as pessoas do escritório, talvez ali não seja o meu lugar. Sim. Top. E aí é interessante Mais um pensar gatilho aí. não só em mudar de empresa, mas mudar a forma como eu lido com o trabalho. Porque eu posso levar essa mesma postura para uma outra empresa e daqui a pouco ter o mesmo problema. Não tá conseguindo olhar para ninguém no Que é escritório. aquele profissional que nunca tá satisfeito com nenhum emprego. Pulou de galho em galho, ele Exato, troca a cada mas 6 às meses, mas vezes nunca tá ele não feliz. sabe nem o que é que tá deixando ele insatisfeito. Pode ser a pressão, pode ser a carga horária, pode ser alguma função que ele não tá conseguindo desenvolver. E o barato é aprender a lidar com essas questões, porque a gente sabe que a maioria delas a gente vai encontrar na maioria das Exatamente. empresas.